Pessoal, a aula de hoje é sobre geradores. O que são os geradores? Vamos pensar assim, a energia não se cria, ela se transforma, frase que todo mundo já ouviu falar. Bom, mas nós utilizamos nas nossas casas a energia elétrica, né? Nas tomadas. Eu quero aquecer um alimento, uso micro-ondas, eu uso na tomada porque eu preciso da energia elétrica. Eu quero ver TV, eu ligo a TV na tomada, eu utilizo energia elétrica. O meu celular, quando descarrega, eu preciso de uma tomada para carregar ele, eu estou pegando a tomada e energia elétrica. As luminárias utilizam energia elétrica. Bom, a gente utiliza quase sempre a energia elétrica, mas como a energia não se cria, esta energia elétrica ela vem proveniente de outro tipo de energia. Né? Nós temos aqui, nós podemos ter energia química, que é das pilhas e baterias. Né? Nós temos dentro do celular uma bateria que pega energia química e transforma em elétrica. Por quê? Porque nós temos o nosso equipamento, ele é eletrônico, usa corrente elétrica para funcionar. Nós temos energia mecânica que é transformada em energia elétrica, numa hidrelétrica, por exemplo. A energia sai da água? Sim, mas tem que ter o desnível, energia mecânica, é MGH, que é transformada em energia elétrica. Energia térmica através da queima de carvão nas termoelétricas e assim vai. Energia eólica do vento, a nuclear, não é, de fissão, né, de uma quebra do núcleo, a energia solar. Todos esses processos que transformam um tipo de energia em energia elétrica precisa de um equipamento que transforma uma energia na outra. Esse equipamento é o gerador. O gerador, ele pega algum tipo de energia, eu listei algumas aqui, e transforma em energia elétrica, certo? Bom, até o momento em nossos circuitos elétricos, a gente está usando essa nomenclatura para gerador, somente o E. E eu colocava que o E era igual ao U. Por quê? Porque era um gerador ideal. Dizia no enunciado dos problemas, um circuito com gerador ideal de tantos volts. Então a gente considerava que o E era igual ao U. Agora eu tenho um gerador que é real. Observe o seguinte, esses nomes aqui são muito importantes. Eu vou utilizar uma tensão para o meu circuito, que eu vou chamar de U, né? Por isso que é útil, é a parte que eu vou utilizar, é a parte útil, preste bastante atenção nesses nomes. Só que vai ser gerado um total maior do que eu vou utilizar. Por quê? Porque o gerador tem um consumo interno. Eu estou utilizando canetas aqui para escrever. É mais ou menos o seguinte, se eu tivesse uma fábrica de canetas, eu vou produzir no mês 1000 canetas, mas eu vou precisar de uma ou duas para escrever. Então eu não vou conseguir entregar as 1000 canetas, porque eu vou pegar duas para mim, eu vou entregar 998. Ah, mas é muito eficiente a tua empresa, o teu rendimento é muito alto, porque tu faz 1000 canetas e consegue vender 998. Mas eu tive duas como consumo interno. O gerador faz isso, ele vai gerar uma energia proveniente de uma tensão elétrica que a gente vai ver agora, e ele vai utilizar uma parte interna para entregar o restante. Por isso que esses nomes são importantes. Aqui eu tenho a tensão total, que é chamada de força eletromotriz, porque é a força que faz os elétrons se movimentar para ter uma corrente elétrica. Né? Nós vamos chamar de tensão total, que é a força eletromotriz. Vamos botar um exemplo aqui. Vamos supor que ele gerou 14 volts, certo? E eu vou ter a resistência interna. Resistência, quando passa a corrente, nós temos o que? Aquecimento. Nós não utilizamos essa energia. Então se diz que a energia ela é dissipada. Eu não posso falar perdida. A não ser que eu esteja numa roda de amigos, eu falo assim, ó, eu gerei 14, perdi 2 volts numa roda de amigos. E eu vou utilizar 12 volts. Então que conclusão que eu chego? De um total, uma parte é dissipada, não é? E eu vou utilizar o restante. Então esse é o raciocínio. Por isso que o U é a tensão total. Tá? Então só para a gente revisar, aqui eu tenho a tensão total gerada, a parte que é dissipada na forma de calor e o restante eu vou utilizar. Tá? Bom, o que acontece aqui? Ó? A conta é simples. Se eu quero achar esses 12, por que 12 volts? Porque é a tensão de bateria de automóvel, que é muito comum. Se eu quero utilizar os 12 volts, vê se tu entende essa continha matemática que é bem simples. Esses 12 não é os 14 menos 2? É ou não é? 12 é 14 menos 2. Eu vou anotar isso, ó. 12 é 14 menos 2.
poderia dizer assim, pô, mas o teu gerador é eficiente. Ele utiliza 12, de um total de 14, é bem eficiente, tá? Porque o rendimento é alto. Agora imagina um gerador que eu vou utilizar 12 e ele larga 24. Ele gera 24 e entrega 12, a metade. Tu vai dizer o rendimento é 50%. Por quê? Porque o rendimento a gente vai ver que é útil pelo total. Se eu fizesse o rendimento, a gente vai ver depois como é que funciona, eu pegaria aqui o que é útil, 12 volts que eu estou utilizando, mas o total foi de 14. Se eu fizer esta continha aqui, na calculadora, vai dar 0,857 aproximadamente. Isso aqui para passar para porcentagem, lá na aula de matemática vocês aprendem, para passar para porcento, a vírgula pula 2 casas para a direita, pula para cá. 85,7%. Então é um rendimento bem alto. Rendimento sempre vai ser útil pelo total. Mas voltamos para o nosso cálculo aqui. Eu utilizei 12, num total de 14, mas esses 12 é 14 menos 2. Viemos para essa continha aqui, ó. 12 é igual a 14 menos 2. O que é 12? É útil. O que é útil? É o U, a minha tensão útil. O que é o total, os 14? Os 14 é o E, que é a minha força eletromotriz. Menos, o que é esses 2 volts aqui? Ah, professor, aqui a resistência é em ohm. Por que está em volts? Porque para passar para a tensão eu faço R vezes I, lei de Ohm. Então o que eu vou ter aqui? R vezes I, 2 volts. Então eu vou botar R vezes I. Pessoal, acabamos de achar a equação geral do gerador. Praticamente acabou a aula. Se tu chegou nesse ponto, entendendo, a partir daqui vai ser consequência desta equaçãozinha aqui, ó. U é igual a E menos R vezes I. O que tu tem que saber? U é a parte útil, o E é o total e R vezes I é a parte dissipada. Observe o que acontece. Eu tenho a equação do gerador. O que pode acontecer com o gerador? Vamos observar matematicamente. Eu posso zerar algumas coisas. Se o R for igual a 0, R é resistência interna, que me mostra a parte que é dissipada. Se a resistência interna é 0, não dissipa nada. O meu gerador ele é ideal. Ou seja, tudo que ele vai utilizar foi o que ele gerou. Se eu pegar essa expressão aqui e botar 0 no R, desaparece isso aqui e U fica igual a E, gerador ideal. Podemos também imaginar que a corrente fosse 0. Quando é que eu vou ter um gerador com a corrente igual a 0? Nós já estudamos que só tem corrente elétrica em circuito fechado. Então, se a corrente elétrica é igual a 0, o circuito está em aberto. E se o circuito está aberto, o I é igual a 0. Se isso é 0, 0 aqui, o U fica igual a E. Mas, professor, o que é isso na prática? A corrente no gerador ser igual a 0. Uma pilha é um gerador. Tu vai no supermercado comprar uma pilha, tu vai transformar energia química em energia elétrica. Aquela pilha está numa embalagem, né? Ou em alguns eletrônicos ela vem uma pilha, aquelas de relógio, tipo uma bolachinha assim, ela vem com um plásticozinho. Depois tu tira para começar a funcionar. Por quê? Para não circular a corrente é igual a 0. Então o circuito está em aberto. Outro exemplo bem simples que eu mostro para o aluno é o seguinte. Imagina tu vai fazer uma viagem de 3 meses. Tu chega assim, o meu automóvel, vou deixar na garagem. Vou desligar tudo do automóvel para quando eu voltar a ter bateria. Tu vai viajar 3 meses e quando tu voltar, tu vai virar o arranque e não vai pegar. Ah, a bateria morreu. Por que a bateria morreu? Porque tu não percebe que tu tens um alarme no carro e tem um LEDzinho que fica piscando. Está circulando uma corrente. Tu liga o carro, tu vê que tu tem um relógio no painel e a hora está certa. A bateria está sustentando aquilo ali, ou seja, está circulando corrente elétrica. E a bateria é um gerador. Agora, o que eu posso fazer se eu for fazer essa viagem de 3 meses e eu querer usar o carro quando voltar? Eu tiro os cabos da bateria. Nesse momento, a minha bateria está com o circuito aberto. Ou seja, o meu I é igual a 0. Mas se eu pegar um voltímetro e tocar o voltímetro nos terminais da bateria, eu vou ver que a tensão, U e E são iguais. Ou seja, o que eu utilizo é o mesmo valor da minha tensão total. Bom, terceira possibilidade, se o meu U é igual a 0. Ah, mas espera aí, o U é o que eu utilizo. Como que eu vou ter um gerador que não me entrega nada? Pessoal, se o U for igual a 0,
significa que eu estou fazendo um curto-circuito no meu gerador. Eu não coloquei aqui, eu vou botar aqui, ó, gerador em curto-circuito. Por quê? Quando eu fizer um curto-circuito, eu faço isso muito na sala de aula, eu pego um relógio desses normais de ponteiro e tem uma pilha, tá? Uma pilha. Então a pilha é um gerador, está fornecendo uma tensão e os ponteiros estão funcionando. Eu peço um clips para um aluno, abro o clips e toco no positivo e negativo daquela pilha. Nesse momento eu fiz um curto na pilha e o ponteiro para. Quando eu tiro o clips, o ponteiro segue. O que eu fiz quando eu botei o clips no positivo e negativo? Eu fechei um curto e naquele momento a pilha não entregou nada para o relógio, por isso que ele parou. Então o meu U vai ser igual a zero quando eu tiver o gerador em curto-circuito. Pegando a equação do gerador, botando U igual a zero, a minha corrente passa a ser uma corrente curto-circuito. Vamos chamar de ICC. Se aqui é zero, o RCC passa para o outro lado, isso é igual a E. Eu isolo o R é igual a E sobre ICC. Bom, o que acontece aqui? Eu consigo achar a resistência interna conhecendo a tensão total, que é a minha força eletromotriz, e a minha corrente de curto-circuito. Aonde é que está a minha corrente de curto-circuito? Observe, isto aqui é uma equaçãozinha, na realidade é uma função. Eu posso colocar nos eixos Y e X. Observe que o X é o meu I e o meu Y é o meu U. O que acontece aqui? Se o meu I é igual a zero, o meu U vale E. Na matemática é chamado esse E de coeficiente linear, que é o ponto onde corta o eixo do Y. E eu tenho antes do meu I, que é uma função de primeiro grau, porque o I elevado na 1, eu já sei que é uma reta. E a reta vai depender do coeficiente angular. O coeficiente angular é o número que vem na frente do meu X. Como ele é negativo, né, vai me dar uma reta decrescente. Olha só, vai acontecer isso aqui, certo? Esta inclinação da curva, né, que na matemática, na geometria analítica é chamada de declividade, é dado pela tangente. E observe que eu tenho o cateto oposto E e o cateto adjacente ICC. Então a resistência interna é a tangente desta curva. Então eu vou calcular a tangente desta reta, a gente chama a curva genericamente, né? Eu vou calcular esta inclinação, vai ser a própria resistência interna. Uma das partes mais complicadas no estudo de geradores é que nós temos 3 fórmulas para potência. E quando a gente estudar receptor, que é muito parecido, temos outras 3 fórmulas de potência. E o aluno dificilmente consegue decorar 6 fórmulas de potência, muito fácil de se atrapalhar. Por isso que a gente vai fazer de uma maneira diferente, bem simples. Se eu sei a equação geral, que eu falei que era a parte mais importante, que deduzimos através de uma soma lá, 12 é igual a 14 menos 2. Esses nomes são importantes, o U é a parte útil, o E é o total e o R vezes I é a parte dissipada. Para mim pegar uma tensão e transformar numa potência, eu tenho que pegar essa tensão e multiplicar pela corrente. Então simplesmente eu vou multiplicar por I. Olha só o que vai acontecer. U vezes I, colocamos aqui, ó, U vezes I. Isto aqui é uma potência, porque eu peguei a tensão e multipliquei pela corrente. Que potência é essa aqui? Essa aqui é uma potência útil. É uma potência útil. E vezes I também é uma potência. Que potência é essa, E vezes I? O E é total. Isso aqui é a potência total. E por último, R vezes I, isto vai dar RI ao quadrado. Isso aqui é a minha potência dissipada. Pessoal, observe que eu não preciso decorar os nomes. Se o U é a tensão útil, U vezes I é a minha potência útil. Se E é a minha tensão total, a minha potência total vai ser E vezes I. E se o R vezes I é a minha parte dissipada, a minha potência dissipada é RI ao quadrado. Observe que eu tenho as 3 potências aqui, não é? Representada diretamente da fórmula geral do gerador. Eu já falei para vocês em rendimento. O rendimento do meu gerador deu 85%.
Como é que eu faço o rendimento de qualquer coisa? Vocês que estão estudando aí, né, para fazer vestibulares, para fazer Enem, o que acontece? Eu posso fazer um simulado e querer saber o meu rendimento. Um simulado com 50 questões. Eu acertei 25. 25 dividido por 50. Foram úteis 25, de um total de 50. Ah, professor, isso dá um meio, dá metade, dá 50%. Então a gente pode fazer o rendimento do que quiser. Quando eu for fazer o rendimento, vai ser o quê? O que é útil? Pessoal, útil é o U. Eu falei que os nomes eram a coisa mais importante. O que é o total? É o meu E, que é a força eletromotriz. Então o rendimento do gerador é pegar a minha tensão útil e dividir pela minha força eletromotriz. Bom, agora que nós vimos como que funcionam os geradores, nós podemos associar os geradores. Eu posso ter uma associação em série. Observe o I da palavra série, a corrente é a mesma que passa. Nesse momento tu pode imaginar que cada gerador é uma pilha, né? Aqui eu tenho uma pilha 1, uma pilha 2 e uma pilha 3. Para ser associado em série, a parte positiva da pilha tem que pegar a parte negativa da outra. A positiva na negativa da outra. Quando a gente pega um controle remoto em casa para ver a TV e não está funcionando, a gente tem que trocar as pilhas. Você já deve ter observado que tu tem uma pilha que fica para baixo e outra fica para cima. As máquinas fotográficas também digitais, num tempo atrás que a gente utilizava, agora a gente só utiliza o celular, o cara botar uma pilha assim e outra em pé. E às vezes as pessoas pensam, estão uma do lado da outra em paralelo. Não, ela está em série. Por que elas são colocadas nessa posição? Para não ocupar muito espaço, mas seria isso aqui uma ligação em série. O positivo de uma pega o negativo da outra. Daí eles fazem isso aqui e colocam uma chapinha aqui, ó. Daí tu liga o positivo aqui e sai o negativo aqui, mas é uma ligação em série. Então aqui eu tenho 3 pilhas. Vou imaginar 3 pilhas comuns, que elas são de 1,5 volts. 1,5 volts, 1,5 volts e 1,5 volts. Eu quero fazer uma equivalente. Na associação em série, tudo que é tensão se soma. Então o equivalente é E1 mais E2 mais E3. Ou seja, o equivalente seria a soma de todos. 1,5 mais 1,5, 3 mais 1,5, 4,5 volts. Bah, que legal, professor. Então eu posso sair botando uma pilha em série após a outra, eu vou aumentando a minha tensão. Baita vantagem? Sim. Mas tem uma desvantagem. Nós já vimos que a resistência interna é a perda, é a parte que é dissipada. Não é? E resistores em série também se somam. Então, se a resistência interna desse elemento aqui fosse 0,1 ohm, ó, 0,1 ohm e 0,1 ohm, o que ia acontecer? O R equivalente seria 0,3 ohm. Eu ia somar as resistências internas, aumentando a parte dissipada, certo? Bom, então a vantagem é que a tensão aumenta e a desvantagem que aumenta a parte dissipada. Já na ligação em paralelo, eu chamo paralelo, para a gente lembrar que a tensão é a mesma, eu tenho que ter pilhas ou baterias com a mesma DDP. O E1 é igual ao E2, que é igual ao E3. Consequentemente, o meu equivalente vai ser o mesmo. Vamos supor que fosse 3 baterias de automóvel. Eu teria 12 volts e 12 volts. Qual é o equivalente? 12 volts. O equivalente é igual a DDP de cada bateria. A resistência interna, o que vai acontecer? Se os 3 geradores são idênticos, são iguais, eles vão ter a mesma resistência interna. O meu R equivalente vai funcionar que nem resistor equivalente em paralelo. Vai ser o R dividido pelo N, onde esse N representa o que é? O número de geradores. No meu exemplo, o que acontece? Eu tenho 3 geradores. Então, se a resistência interna fosse 0,6 ohm, de todas, ó, 0,6 ohm, quanto que seria o meu R equivalente? Seria 0,6 dividido por 3. Isso aqui daria 0,2 ohm. Ah, professor, eu não tenho aquela vantagem de aumentar a DDP, aumentar a minha tensão no circuito, mas eu tenho a vantagem que a minha resistência interna, que é a parte dissipada, acabou diminuindo. Só para finalizar essa parte aqui, poderia aparecer resistências internas diferentes. Como é que eu faria o R
equivalente, da mesma forma do que resistores equivalente. 1 sobre R equivalente seria igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Agora nós vamos ver os receptores, que é muito parecido e é praticamente o inverso do gerador. Se você gostou da aula, dê um like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal.